Galera, se liga, vamos ver um vídeo aqui, ó, de ranqueando os investimentos do pior ao melhor, versão iniciantes, tá? Então, eu quero ver esse vídeo, vou reagir aqui com vocês. Quero também a opinião de vocês, comenta aqui se vocês concordam ou se vocês mudariam alguma coisa nesse ranking, que achei bem interessante, tá? Vamos lá. Ranqueando investimentos do pior ao melhor, versão iniciantes. Lembrando que o pior não é o que rende menos, mas sim o investimento que vai mais atrapalhar o iniciante. Em sexto lugar... Ó, isso aqui é interessante, tá? Que ele tava aqui falando. Não é porque ele vai ranquear pela valorização que aquele investimento ele vai ter dentro da tua carteira, às vezes, de investimento, tá? Mas é realmente entendendo que, cara, tu é iniciante, tu tá começando... Então esse ranking é o que ele tá fazendo, tá? Achei bem interessante e eu quero ver o que ele tem aqui para falar. Vamos lá. Criptomoedas. Eu não tô dizendo que criptomoedas é golpe, dá para investir de forma séria em criptomoedas, mas o problema para quem é iniciante é que a cripto é muito imprevisível e ela varia muito. Ela pode variar muito para cima, muito para baixo. Então, para quem tá começando, tem um risco tão grande de perder patrimônio que eu acho que é o... Ó, aqui tá o pulo do gato, né? Então ele colocou a última do ranking, na verdade seria criptomoedas. E ó, vou falar um negócio pra vocês. É que a criptomoedas, quando tu começa como iniciante, eu vejo que muita gente entra, né, em criptomoedas porque quer botar um valor pequeno e ter um ganho de capital muito grande, né, principalmente hoje por causa da internet, né, porque eu vejo o pessoal criando conteúdo aí de criptomoeda, enfim... É muita pirâmide também, né? Porque, cara, isso é loucura, né? O que tem de gente aplicando golpe de pirâmide em criptomoeda, cara, não tá escrito. Se bem que eu acho que nesses últimos meses aí diminuiu bastante, né? Vocês têm essa impressão também? Coloca aqui embaixo dos comentários, tá? Mas o que ele tá falando aqui, né? Que, cara, realmente, criptomoeda, tu tem uma valorização ou uma perca muito rápida, né? De um dia pro outro. Então isso vai fazer com que, principalmente, investidores iniciantes aí, cara, eles tenham bons dias aí e péssimos dias, às vezes, de um dia pro outro, né? Então, cara, vou falar um negócio pra vocês. Olha, aqui eu acho que faz sentido, tá? Talvez a criptomoeda eu faria o que eu fiz lá atrás, né? Que é o quê? Quando tu entra em criptomoeda, vai entendendo primeiro o mercado, porque, cara, quando eu comecei a olhar o mercado de criptomoedas, eu lembro que o Bitcoin de um dia pro outro era 10%, 15% para cima, para baixo, entendeu? Então, o cara pensa, o cara às vezes que investe, né, aquele valor ali, sei lá, de um dia pro outro ele perde 15%, 20%, né? Porque eu lembro que, cara, as criptomoedas elas caem muito rápido, assim, sabe? E sobe também da mesma maneira. Então eu lembro que eu olhava isso e eu falava, caramba! E hoje, né, olhando o mercado de bolsa de valores, fundos imobiliários, tu vê assim, que o pessoal às vezes, nossa, deu uma desvalorização grande, 1%, né, 2%. Só que eu lembro lá das criptomoedas que eu acompanhava bastante e eu falava, meu Deus, mas criptomoeda então é loucura, né? Porque é 15%, 20%, de um dia pro outro, assim, do nada, acontecia alguma coisa, sabe? Então, realmente, eu acho que criptomoeda, pra quem tá começando, cara, não é um investimento muito bom porque ele vai tirar teu sono, entendesse? E eu acho que quando tu é investidor, tu tem que ter boas noites de sono, né? Então, tu só tem que investir realmente em criptomoeda aquele dinheiro que realmente não vai te fazer falta, sabe? É o que eu acho. Ou se tu for um cara com muito apetite a risco, mas eu não começaria por criptomoeda. Nesse ponto aí eu concordo com ele, tá? Pior investimento, porque antes disso tem vários investimentos mais seguros e estáveis. E o que acontece na prática? Normalmente as pessoas ouvem de um amigo, ouvem de notícias que tal moeda valorizou tanto em tão pouco tempo. Aí a pessoa pensa assim, eu também vou colocar lá, porque é dinheiro rápido, eu vou ganhar esse dinheiro. Ó, era o que eu tava falando aqui, né? Realmente isso acontece muito no mundo das cripto, né? Pessoal, não, vou botar aqui porque, nossa, valorizou 50% mês passado, mas às vezes é uma shitcoin, entendeu? Que é só, os caras só querem fazer um pump and dump ali e daí depois despejar na cabeça da galera, né? Então, cara, eu vejo que o mundo de criptomoeda é muito questão de hype, né? Mas a pessoa coloca dinheiro que não pode perder e acaba despencando a moeda por X fatores. E ela se vê desesperada e acaba vendendo tudo no poço. Ou seja, perde um monte de dinheiro. A criptomoeda atrai muito iniciante justamente por causa dessa promessa de ganho rápido. Porque lá atrás, algumas pessoas ganharam muito dinheiro. Ó, tá vendo? É isso que eu falo. Geralmente, o pessoal começa pelas criptomoedas, né? Que eu vejo muita gente falando sobre isso. Por quê? Porque eles querem aquele ganho imediato, né?
E por isso, cara, eu vou falar um negócio pra vocês, tá? Eu sempre fui muito blindado com isso. Então, como eu falei pra vocês, quando eu entro no mercado, a primeira coisa que eu vejo é, cara, vou começar a acompanhar esse mercado pra depois começar a investir meu dinheiro, entendeu? Pra começar a entender aquela volatilidade, como que funciona aquele investimento, porque quando tu olha, né, a longo prazo, tu vê que aqueles investimentos, eles tendem a fazer sempre aqueles movimentos iguais, assim, ao longo dos anos, sabe? Eram muito rápido, porque essas moedas super valorizaram, mas não é uma coisa comum. Quinto investimento é a poupança. Então, assim, ó, nesse ponto aí eu concordo com ele, tá? Eu acho que criptomoedas, primeira coisa, acompanha ela para depois tu pensar em começar a investir quando tu se sentir confortável. E, cara, coloca aquele dinheiro que realmente não vai te fazer falta, né? Você falar que é um dos piores investimentos, se não o pior investimento que tem, porque a poupança não rende nada, ela perde até para a inflação. Ou seja, se você coloca seu dinheiro lá, seu dinheiro está desvalorizando cada dia mais. Muitas pessoas acham que a poupança é um tipo de investimento bom, porque quando elas colocam dinheiro lá, ela vai ganhando uma mixaria, vai ganhando quase nada assim, e ela sente... O que acontece, né? A poupança realmente é um, cara, dos piores investimentos que tem, né? E quando tu vai olhar, tem muita gente que ainda investe, né, na poupança, né? Cara, que loucura, né? Muita gente bota o dinheiro na poupança. Por exemplo, né, minha mãe bota, meu avô também botava muito dinheiro na poupança. Eu sempre falava pra eles, pô, bota aqui. Mas, cara, nunca mudaram de ideia, sabe? Porque eles se sentem confortáveis com aquela ideia. Até porque existem também, né, gerentes de bancos, enfim, que sempre indicam, né, colocar às vezes na poupança por uma segurança. Só que, claro, a poupança também tem algum benefício, né? Porque é um dinheiro que ele não pode ser bloqueado, né? Caso a pessoa ela seja investigada, alguma coisa assim, pelo que eu tava vendo, a poupança é um dinheiro que ele não pode ser travado, né? Porque é para a existência da pessoa, né? Então é para aqueles custos da família, aqueles custos mensais, né? Então isso também é um benefício que a poupança tem, né? Mas que realmente, quando tu olha pelo lado da rentabilidade, cara, não vale nada a pena, né? E muita gente investe na poupança. Tá rendendo alguma coisa, mas na verdade ela tá perdendo para todos os outros investimentos. Ou seja, a poupança te dá uma ilusão de crescimento. Na verdade, você está perdendo para a inflação e está perdendo dinheiro. Ou seja, é um péssimo de investimento. 4 são ações de... Aí eu tenho que concordar, sabe? Nessa questão da poupança aí eu também concordei com ele aí. Na verdade, ações de empresas é um bom investimento. Mas para quem está começando, é um investimento muito complicado, porque você tem que escolher a empresa certa. E se é difícil para alguém que é profissional, que trabalha há anos com isso, ainda escolhe empresas erradas e perde dinheiro da empresa, perde dinheiro próprio, imagina para alguém que está começando. Normalmente, o que acontece? O iniciante, ele compra por dica. Ele compra a ação da empresa porque todo mundo está comprando. Isso... Cara, é uma verdade, tá? Porque o que mais tem é as pessoas comprando ações de empresas, cara, por indicação, né? Ah, porque o influenciador falou, porque meu amigo disse, porque alguém me deu uma dica, né? E, cara, quando tu vai pro mundo dos investimentos, assim, cara, tu tem que cuidar muito com isso, sabe? Pegar sempre, observar bem, entender qual é o racional por trás daquela ação que as pessoas estão falando. Porque, cara, o mundo de investimento tu não deve ir muito atrás de dicas. Sabe por quê? Porque o que acontece também, as empresas, às vezes elas estão fazendo recomendação daquele ativo, quem pode fazer, só que ele tá realmente fazendo aquela recomendação porque às vezes ele tem algum interesse, sabe? Então tu tem que cuidar muito. Por isso que o ideal é sempre tu aprender, né, sobre mercado de valores, né, entender como tu aprende sobre uma ação, por que essa ação ela tende a se valorizar, começar a olhar o histórico, estudar, sabe? Eu sei que é um pouquinho chato, tá, pessoal? Mas, cara, eu falaria pra vocês que isso vale a pena, porque isso também acaba deixando vocês mais inteligentes, porque assim, ó, às vezes tu consegue entender o balanço de uma empresa que tá na bolsa de valores, né? Pô, tu vai ser uma pessoa mais inteligente, às vezes, pra trabalhar dentro da tua empresa, né, para tu, às vezes, montar um balanço para tua empresa, para tu entender como que funciona a dinâmica de uma empresa, sabe? Então eu vejo que tu investir também vai te ajudar muito, às vezes, nas empresas que tu tens, ou até mesmo na futura empresa que tu vai abrir. Tu entende? Ele não sabe avaliar nada, ele não sabe escolher boas empresas, aí a empresa passa por um momento que começa a cair. E o que ele faz? Ele fica desesperado e ele vende tudo e perde um monte de dinheiro. Ações de empresas são um bom investimento, mas quando você tem experiência e estômago. Senão, você vai sofrer muito com a variação. Porque assim, ó, a ação,
de empresas, né? Elas também têm uma variação grande comparado com outros investimentos, né? Então, se tu é uma pessoa que às vezes não sabe lidar muito com risco, o ideal é tu dar uma seguradinha até tu se sentir confortável de começar a trabalhar com ações de empresas, entendeu? É investir nelas, entende? Lembrando, tá, pessoal, que isso aqui não é recomendação de investimento, é apenas eu reagindo aqui a um vídeo, né, do rapaz aqui ranqueando e pontuando algumas coisas que eu achei bem interessante nesse vídeo aí, tá? Eu acho que tem muito a agregar aí pra gente. É renda variável, ou seja, a ação pode variar para cima, o preço dela, ou para baixo. Se variar para baixo, você perde dinheiro. E se perder dinheiro, você vai ter estômago para isso. O terceiro investimento são... Só que assim, ó, né, quando tu pega ações, né, de empresas, elas também têm uma variação grande, só que também não é comparado às criptomoedas, né? Porque criptomoeda, eu vou falar um negócio pra você, é doideira, tá? Quando tu começa a entender um pouquinho sobre investimento, cara, tu consegue ver exatamente o que eu tô falando, né? Cara, criptomoeda de um dia pro outro é uma loucura. E ação não, ação elas tendem a se manter num patamar aí, tranquilo, né? Vou dizer, comparado com as criptomoedas. Só que quando tu vai para outros investimentos, tu consegue ver que as ações também são um pouco mais agressivas, sabe? Então é uma escadinha aqui que eu achei bem interessante aqui, tá? Nesse ranking dele aqui. Fundos imobiliários. Fundos imobiliários não são um investimento ruim, mas muito desses gurus financeiros indicam fundos imobiliários para quem está começando. Mas tem que lembrar que fundo imobiliário é renda variável, ou seja, varia tanto para cima, tanto para baixo. Tudo bem que você vai comprar um pedacinho do imóvel e vai receber uma renda todo mês sem pagar imposto. Mas o problema é que para quem está começando a investir, quem está aprendendo a investir, não sabe quando o fundo fica vazio, quando o imóvel fica vazio, ou o fundo está trocando de gestão. E isso tudo afeta o preço da cota. Ó, isso aqui é legal. Eu invisto muito em fundo imobiliário, tá, pessoal? Eu comecei agora também, tô aprendendo aqui com vocês, mas um detalhe legal, né, que eu já vi o pessoal falando assim, que o que acontece? Tu tens hoje a rentabilidade nos fundos imobiliários, às vezes aí de um CDI, de um tesouro, só que tu tem o risco das ações, e por isso que não vale a pena tu investir em fundos imobiliários, né? Só que eu vejo, assim, acompanhando um pouquinho, né, desse mercado, que geralmente o pessoal começa por fundos imobiliários, né? E o que eu penso, né? Eu também comecei ali pelos fundos imobiliários, por quê? Porque tá me dando uma vontade, assim, de ficar investindo, né? Por quê? Porque todo mês tu recebe aquele teu aluguelzinho, aquele teus rendimentos, né? E isso vai te motivando. E como eu diria pra vocês assim, ó, o que acontece? Cara, fundos imobiliários, eles demandam um pouco mais de estudo, de tu ficar ligado no que tá acontecendo no fundo, por que aquele fundo caiu, o que tá acontecendo com a administração, então tu tem que ter um olhar um pouquinho mais aguçado, assim, de ficar de olho para ver o que tá acontecendo. E às vezes as pessoas, elas não têm esse tempo para ficar olhando, analisando, né, para ver se faz sentido ter esse ativo na carteira ou não, né, então às vezes... Talvez é um ativo que talvez não seria interessante para iniciantes, mas eu vejo que muita gente começa por fundo imobiliário, tá? Mas eu particularmente estou gostando de investir em fundos imobiliários, porque até a minha rentabilidade tá legalzinha, assim, não tá das melhores, né? Mas eu tô ganhando aquele rendimentozinho que, cara, tá me motivando, entendeu? Eu já tô quase chegando ali no salário mínimo, né? Mas vamos ver. Se vocês querem até dar uma olhada na minha carteira, eu vou deixar aqui em cima dos cards aqui um vídeo, né, para vocês darem uma olhada lá na minha carteira, tá? Veja, é renda variável, você pode perder dinheiro. Por isso, para quem nunca investiu e está começando a aprender a investir, eu não indico esses investimentos ainda, porque esse sobe e desce assusta. Segundo investimento, um ótimo... que nem ele falou aqui, né? Realmente, quando tu investe em fundos imobiliários, cara, isso realmente acontece, tá? Por quê? Porque eu tava investindo, aportando um dinheirinho legal aí nos fundos imobiliários, eles deram uma caída assim, ó, que dá até aquele sustinho. Mas é como eu falei pra vocês, o dinheiro que eu tô investindo lá é um dinheiro que eu não tô precisando. Então, eu só vou perder se eu realmente vender as cotas que eu comprei, entendeu? Então, por enquanto, eu não tô perdendo nada porque eu não vendi, entendeu? Investimento para quem tá começando a investir, que é CDBs, LCI, LCA. Nesse produto financeiro, você empresta o dinheiro para o banco em vez do governo, e ele te paga juros. E muitos desses produtos rendem até mais do que o Tesouro Direto. O CDB e LCI e LCA, eles são cobertos pelo FGC, ou seja, eles cobrem até 250 mil por CPF. Por isso que você tem uma garantia do seu dinheiro investido em qualquer banco. Entendi? Isso aqui é legal, porque o que acontece? O que ele tá falando, né, de CDB,
LCI, LCA, e realmente são investimentos aí que o pessoal, cara, ele tem que olhar, né? Esse aqui seria o 3, né, do ranking dele, e, cara, achei interessante, tá? Eu tô curioso para ver quais são os próximos investimentos aí, tá? E eu depois, no finalzinho, eu vou colocar se eu mudaria alguma coisa aqui ou não, tá? A LCI e a LCA são isentos de imposto. Esse é um excelente investimento para quem está aprendendo a investir, porque ele é seguro, ele rende bem e ele é previsível. O melhor investimento é o Tesouro Direto. No caso... o legal, né, só para fazer um adendo para vocês, é que geralmente CDB, eles são garantidos pelo FGC, né? Até 250 mil. Então isso é legal. Porque, não sei se vocês viram, né, daquele Banco Master lá que quebrou, enfim. Muita gente, às vezes, aportou mais do que 250 mil e realmente perdeu, né, esse valor, não tem o que fazer. Só que muita gente trabalhou bem ali, ó, no limite, porque eles estavam pagando uma rentabilidade maior, tá, pessoal? Então, às vezes, é tu entender essas regrinhas do mercado, né, e porque muita gente teve uma boa rentabilidade, tá, nesses CDBs aí do banco, né, daqueles bancos que faliram. Não foi só o Master, teve uns outros aí também, né, mas quando tu trabalha com as regras ao teu favor, tu entende que o investimento ele se torna um pouco mais tranquilo, né, porque quando tu sabe de todas as regras, tu vai colocar e aportar só aquele dinheiro que realmente tu sabe assim, ó, não, aqui até 250 mil eu tô garantido, né, depois disso, cuidado, né, tem que ficar atento. Tesouro Selic ou Tesouro Reserva para quem está começando. Por que ele é o melhor para o iniciante? Porque ele junta tudo em um lugar só. Ele é seguro, ele é o investimento mais seguro do país, ele rende bem mais do que a poupança e ele pode ser resgatado a qualquer hora. Ou seja, você tem liquidez. Se você precisar do seu dinheiro para alguma emergência, você pode tirar ele na hora. E os outros investimentos, nem todos podem fazer isso. Você pode começar a investir nele com apenas R$30. E é aqui que eu te recomendo a fazer sua reserva de emergência. E é importante você criar sua reserva de emergência. Cara, eu realmente, nesse ranking dele, tá? Ele tá falando do Tesouro Direto também, né? Como vocês sabem, é um investimento que tu faz, né, direto com o Tesouro, né, pessoal? Então, é uma das melhores formas aí de tu rentabilizar e tu deu uma certa garantia, né? Porque é um dinheiro que tu tá emprestando pro governo. Realmente, esse ranking dele, assim, tá bem completinho. Cara, eu posso falar um negócio pra vocês? A única coisa que eu achei... que eu senti falta... Depois eu vou falar pra vocês. Deixa eu ver o que ele tem aqui pra complementar. Porque se você tiver alguma eventualidade, algum imprevisto, você vai poder tirar esse dinheiro rapidamente. Porque nem todo investimento você pode tirar ele na hora. Ou seja, você tem que ter noção disso. Se você investir em um produto financeiro, você tem que lembrar, esse produto eu consigo tirar, se eu precisar desse dinheiro daqui a 5 horas, no dia seguinte, você tem que ter noção disso. O Tesouro Selic ou Tesouro Reserva não é um investimento que rende mais, mas é um investimento que vai te permitir você começar da maneira certa e não desistir. Porque se você investir em um produto financeiro errado e perder um monte de dinheiro, você vai ficar desmotivado e vai querer parar de investir. Ou seja, o Tesouro Selic ou Tesouro Reserva, ele te ajuda a começar da maneira certa. Então, concluindo, por isso... Concordo, tá? Porque é o que geralmente acontece. O pessoal às vezes vai para um investimento um pouco mais agressivo, né? Que nem ele falou que não é o que vai render mais, mas é o que às vezes vai te dar aquela cancha para entender dos investimentos e para te manter também no mercado, né? Então por isso que, cara, gostei desse ranking. Eu talvez senti falta de um outro investimento aí, vamos ver se ele vai falar alguma coisa. Para quem está começando, primeiro fazer sua reserva de emergência para quem não tem, depois começar investindo no Tesouro Selic ou Tesouro Reserva e depois explorando o Tesouro Direto. Mas isso é importante porque você vai ver seu bolinho crescer, você vai ver o dinheiro na sua conta e aumentando aos poucos. Porque se você investir errado, o que vai acontecer? Você vai perder um montão de dinheiro e vai ficar desmotivado e nunca mais vai guardar dinheiro para investir. Isso vai acabar com a sua educação financeira e acabar com a sua chance de ter uma vida mais próspera e em paz. Cara, gostei desse vídeo, tá? Cara, a única coisa que eu senti falta, de verdade, porque eu vejo que às vezes o pessoal que trabalha no mercado financeiro não fala muito, né? Talvez a única coisa que eu faria, eu teria incluído nesse ranking imóveis físicos, principalmente de moradia, tá, pessoal? Por quê? Por que eu gosto do imóvel de moradia? Porque a grande maioria pode entrar dentro do Minha Casa Minha Vida. E hoje, tu conseguir sair do aluguel com taxa de juros barata, com um investimento que hoje, né, tu compra, dependendo da região, da localização, sempre a gente tem que olhar isso, mas se tu comprar numa região boa, bem localizada, que esse imóvel ele vai se valorizar com o tempo,
pô, tu vai conseguir às vezes sair do aluguel, tu vai conseguir usufruir de alguns benefícios, né, que o governo te dá, por exemplo, com taxa de juros reduzida, subsídio, utilização do teu FGTS, e, cara, tu acaba deixando de jogar dinheiro fora, né, que aluguel pra mim é jogar dinheiro fora, né, não sei se vocês concordam comigo, tá, mas eu colocaria talvez em primeiro lugar desse ranking aí, eu colocaria imóveis e talvez manteria ali o que o menino falou ali, tá? De verdade, tá? Talvez essa alteração eu teria feito, colocando como talvez uma das prioridades comprar o meu imóvel, né? E ter reserva de emergência. Primeiro reserva de emergência, depois imóvel, né? E depois ali tesouro, sabe? Então eu acho que seria mais ou menos isso aí que eu mudaria, tá? E aí, o que vocês acharam desse vídeo? Gostaram, não gostaram? De eu reagindo aqui, né, a esse ranking? Vocês gostaram desse ranking ou não? Coloca aqui embaixo nos comentários. E detalhe, tá, pessoal? Se vocês concordam com esse ranking ou se vocês mudariam alguma coisa, eu acho que vai ser bem legal pra gente tá comentando embaixo aqui desse vídeo, tá bom? Galera, fica com um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo aqui do nosso canal. Valeu!